Você sabe qual o perigo de se viver com um narcisista? Neste vídeo abordaremos os 3 principais perigos de se conviver com um narcisista patológico. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Viver com um narcisista é extremamente desgastante, porque as vítimas elas não percebem de imediato o impacto devastador que um relacionamento com um narcisista ou com uma pessoa que tenha o transtorno de personalidade narcisista pode causar na sua própria vida, na sua própria existência. Porque são comportamentos manipuladores, são atitudes que levam esse indivíduo à busca constante, a uma necessidade constante de controle, de poder, de grandiosidade, de busca por validação e uma falta muito grande de empatia com os sentimentos das outras pessoas. Portanto, conviver com um narcisista é um risco muito grande para uma pessoa que quer ter ou quer formar uma família equilibrada. Porque tudo o que eles fazem é de forma abusiva, de forma a exaltar muito mais a sua pessoa, a exaltar uma certa grandiosidade, em detrimento do desejo ou do pensamento ou dos sonhos das outras pessoas. Ele não se importa com o pensamento das outras pessoas, porque o que interessa é ele ou ela, no caso, se for uma mulher. Mas o que é triste nesse sentido é de que essa pessoa torna o ambiente onde ele vive um ambiente carregado de amargura, de dores, de sofrimento, um verdadeiro ambiente tóxico. Então, nesse vídeo, nós vamos examinar 3 principais perigos que pode acontecer com alguém que vive com um narcisista, distorcendo muitas vezes a realidade. Esse narcisista, ele procura, não é, fazer com que a vida da sua vítima seja um verdadeiro transtorno em todos os sentidos. Então nós vamos destacar aqui como essa dinâmica afeta a saúde mental, emocional e até física de suas vítimas. O primeiro perigo que nós podemos identificar nessa longa estrada da vida em lidar com pessoas com esse transtorno é a destruição da autoestima de sua vítima. Ela é a primeira área a ser impactada, a autoestima, ao ser impactada, ao se conviver com uma pessoa com o transtorno de personalidade narcisista. No início do relacionamento, nós já falamos aqui, inclusive temos vídeo no nosso canal, vamos linkar aqui na descrição para que você possa acompanhar, se você já não nos acompanha. No início do relacionamento, ele tende a identificar a sua vítima. E nessa identificação, ele trabalha com o espelhamento
e a projeção. Com essa atitude, ele ouve a sua pretensa vítima para que ela conte tudo o que ela deseja, o sonho que ela tem, a forma como ela vê a vida, como ela vê o mundo, os seus desejos, os seus sonhos, e ele vai absorvendo toda aquela informação e vai fazendo com que essas qualidades sejam colocadas nele. E aí ele espelha essa condição para a sua vítima. E ela, que já sonha com esse tipo, ao olhar no espelho em que ele está se projetando para ela, então ela diz que achou o príncipe encantado. E de fato, no início, tudo é muito bom. É a mil maravilhas, porque ele vai desenvolver o que nós chamamos de love bomb, né? Aquele bombardeio de amor, de carinho, de atenção, e ela vai se sentir especial, vai se sentir amada, vai se sentir uma pessoa valorizada. Só que esse período é muito curto e a tendência é que se acabe. Só que quando ele acaba com essa condição, ele entra na questão da desvalorização, que é uma das questões muito tristes, que vai fazer com que ela sofra abundantemente. Muitas vezes não sabe nem por que está sofrendo, mas é porque ele detectou nela uma certa ameaça. Possivelmente, ela descobriu alguns pontos, vamos dizer assim, alguns pontos fracos na história dele, alguns furos. Ele já não é mais atencioso como antigamente, ele já não tem mais o carinho, ele não corresponde às expectativas. E então, quando ele descobre essa condição, ele se vê ameaçado. E ele sente que essa ameaça pode trazer um transtorno muito grande para a vida dele, porque ela pode estar a ponto de revelar o seu maior segredo, né? Que é o seu ponto mais fraco, que é a condição do seu ego. O narcisista patológico, ele tem um ego enorme. E dentro dessa condição, ele tenta esconder toda a sua vulnerabilidade e as suas fragilidades. E quando no período da desvalorização do ciclo narcisista, ele começa a notar que ela já sabe alguma coisa. Ela sabe, ou ele sabe que ela sabe. E o que fazer nessas horas? É aí onde ele vai começar a trabalhar para desacreditar aquela vítima diante do ambiente onde ela está. Então ele vai, muitas vezes, desvalorizá-la no sentido de dizer para ela, olha, você não faz nada direito, você só faz coisa errada, tanto ele como ela. Ela pode dizer para o marido, você não serve para nada, você é um inútil, você é isso, você é aquilo. Tudo isso é o medo de se revelar como ela realmente é. Ele da mesma forma dizendo como ela. E ninguém vai te aguentar, ninguém vai te querer, porque só eu que te aguento, e você é muito sensível, você não aguenta saber a verdade, você não aguenta lidar com a verdade. E isso faz com que, cada vez mais, a sua vítima se sinta um tanto quanto abalada, porque essas críticas vão sendo inseridas no subconsciente da pessoa, de forma rotineira, de forma gradativa, né, gradualmente, e aos poucos vai fazendo parte da vida daquela vítima, a ponto dela mesmo dizer
muitas vezes, ou pensar que as suas capacidades são poucas, que ela não serve muitas vezes para nada. Ela não tem capacidade nem tem valor, porque tudo que ela é, ele é por causa dele, é por causa dela. Então, para que a situação se torne muito mais difícil, e aí é onde entra o perigo, ele começa a praticar o gaslighting, que é aquela condição, né, aquela forma de abuso psicológico em que o narcisista tende a fazer com que as pessoas vejam a sua vítima como uma louca. Então ele vai criar momentos em que vai dizer uma coisa, conversar com a sua vítima, e quando ela vai voltar a conversa no outro momento, ele diz: eu nunca conversei com você sobre isso, você está ficando louca. Ou tira um quadro, né? Quem já assistiu o filme Gaslighting sabe disso, filme antigo, e tira as coisas do lugar, e quando ela vai perguntar onde é que estava o quadro que estava aqui, não, aqui nunca teve quadro. E tudo isso para fazê-la se ver como uma louca. Então, dentro desse ponto, tanto ela quanto ele, é muito difícil de entender por que acontece isso. Mas eles fazem isso por uma questão de defesa, de autodefesa do seu ego, da sua grandiosidade, da sua autoestima forjada, porque eles criam uma personalidade só dele, né, para esse sentido. Então, com o tempo, a vítima se convence de que não tem nenhuma confiança em si mesma, que é uma pessoa que não pode fazer nada sozinha. Aí vive agora um outro período na vida da vítima, que é o período em que ela se sente totalmente dependente emocional dele. E aí está o perigo. Porque ela para de viver, ela para de ter as suas próprias decisões, e tudo que diz respeito à vida dela é ele quem decide, ou é ela quem decide a vida dele. E ele se isola. Qual o impacto psicológico nisso? Olha, a destruição da autoestima não afeta apenas a percepção de si mesmo. Ela afeta também algumas áreas, criando sintomas que são muito comuns nas pessoas, nas vítimas dos narcisistas, como ansiedade constante, depressão, isolamento, são sentimentos de inutilidade e de desamparo. Então, esses são muitas vezes os sintomas mais comuns que nós vemos quando nos deparamos com pessoas vítimas de narcisistas. Em nossas terapias, muitas vezes, enfrentamos pessoas assim e temos que lidar com elas com muito carinho, porque são pessoas sofridas que já deram um grande passo buscando ajuda, buscando uma terapia, buscando um aconselhamento. E não é fácil fazer isso nos momentos em que estão vivendo com o narcisista, porque ele verdadeiramente isola a sua vítima e faz com que ela tenha uma vida totalmente debaixo do seu controle, numa prisão psicológica tão segura, que quando chega numa condição dessa de procurar uma ajuda é porque algo mais aconteceu, que teve essa ajuda que veio muitas vezes de fora. Alguém que a ama, um parente, alguém que se compadeceu dessa pessoa, que realmente viu a necessidade do tratamento. E o que muitas vezes acontece com as vítimas do narcisista é que eles passam
a viver décadas, anos, com esse narcisista, controlando todas as mínimas coisas que ela tem que fazer, mas ela acha que é cuidado, ela acha que é amor, ela acha que é a vítima, eu estou falando da vítima, acha que é amor, acha que é cuidado, quando na realidade é controle, é sede de poder. O segundo dano que nós vemos aqui, que é um perigo, o segundo perigo, são os danos à saúde mental. Ora, uma vez que ela já está abalada na sua situação de isolamento, nessa vivência com o narcisista, há uma pressão enorme na vida dela e na saúde mental dela. Porque ele quer o controle, ele quer a admiração, ele quer demonstrar sua superioridade, e isso gera um ambiente imprevisível, isso gera um ambiente instável, criando o que nós chamamos de trauma crônico. Esse ciclo de abuso narcisista, que nós já falamos aqui, inclusive nós temos vídeos, eu convido você a verificar os outros vídeos que tem, na descrição tem alguns, mas você pode procurar no próprio canal. Então, a idealização, a desvalorização e o descarte são os 3 passos do ciclo de abuso narcisista. Então, esse ciclo ele gera confusão mental, sensação de culpa, medo do abandono, porque as vítimas, elas, quando convivem nesse clima, nesse ambiente tóxico, eles desenvolvem sintomas graves de saúde mental, como transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? O transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno, ou melhor dizendo, a depressão crônica, né? Ou uma depressão maior, e a insônia, que acontece muito na vida de uma pessoa que está passando por esse período. Além disso, o pânico e o medo, as fobias, são constantes na vida dessas pessoas. Então é preciso que elas sejam despertadas, que elas sejam ajudadas, que elas possam contar com a ajuda de alguém de fora, quer seja da sua família, quer seja de alguns amigos que sobraram desse isolamento, ou mesmo através de canais como o nosso, que possam ajudar a orientá-los a vivenciar melhor a sua realidade. O terceiro perigo que nós encontramos, e tem muito a ver com esse daqui, é o isolamento e a perda de identidade. Ora, se a pessoa já se sente dependente emocional desse narcisista e vive uma vida totalmente dependente dele, em todos os sentidos, porque ele isolou essa vítima da sociedade, isolou da família, isolou dos amigos, isolou da sua igreja, isolou do seu clube, fez com que as amizades dessa pessoa fossem seus amigos, começou a praticar uma série de atos para denegrir a imagem da sua vítima, para que os amigos não acreditassem nela quando ela fosse buscar ajuda, afastou a vítima das pessoas que ela ama e inclusive controla tudo na vida dela, quer seja a sua vida, as suas roupas, o seu dinheiro, a sua conta bancária, o seu Pix, o que for que ela tenha, é controlada por esse narcisista ou por essa narcisista.
E com o tempo, a vítima, que não quer desagradar ninguém, abandona os seus sonhos, abandona suas opiniões, abandona seus interesses, tudo em prol da boa vivência, porque toda vítima de um narcisista é uma pessoa empática, é uma pessoa sensível. Eles não escolhem pessoas duras e valentes como alguém que possa enfrentá-lo. Ele escolhe justamente aquelas pessoas mais sensíveis, mais ordeiras, aquelas pessoas que não gostam de confusão, aquelas mulheres que não são barraqueiras, que não lutam pelos seus direitos. Então, esse narcisista, ele sabe muito bem onde está pisando. Então, essa vítima, ela se anula. E uma vez sem identidade, a vítima se sente incapaz de reconstruir a sua vida, de enfrentar o narcisista e de reconhecer que está vivendo uma vida de abuso. O que fazer nesse momento, pastor? É preciso que haja uma força externa para orientá-la. Alguma coisa que desperte para que ela primeiro reconheça que está sendo abusada nesse sentido pelo narcisista. Depois ela busque ajuda para superar esses traumas. E depois ela redescubra a própria identidade. E por fim reconquiste uma vida plena e feliz. Sabemos que não é fácil mudar a vida de uma hora para outra. Mas também sabemos da importância de se ter uma nova oportunidade para que as pessoas consigam viver. Porque a convivência com um narcisista não é viver. Não é viver. Isso não é vida. Isso é escravidão. Isso é subservência. Eu não estou aqui dando ênfase para que as pessoas se separem por causa de uma briga, de uma divergência, não. Eu estou falando de pessoas que realmente estão sofrendo, porque só quem sabe o que é um narcisista é quem convive com o narcisista. Quem teve experiência com um pai narcisista, uma mãe narcisista, um esposo narcisista, uma esposa narcisista, esses realmente compreendem aquilo que eu estou falando. E devem e gostariam, muitos gostariam de ter ajuda. Infelizmente, nem todo mundo, além da parede de fora, de dentro da casa para fora, ninguém sabe. Porque ele é fingido. Para ele, da parede, da porta para fora, ele é todo amor, ele é todo carinho, ele é toda atenção, ele é a pessoa mais honesta, mais querida, mais perfeita do mundo. Mas da porta da entrada para dentro, só quem sabe é quem convive com ele. São os cônjuges, são os filhos, são os pais. Então, esses que sabem, muitas vezes não têm mais força de buscar ajuda. Então, por isso é que nós criamos esse canal para ajudar tantas outras pessoas que precisam se livrar desse perigo. E se você se identifica com alguns desses pontos que nós alocamos aqui, então é necessário que você passe adiante, que você comunique, que você fale para outras pessoas, que você busque ajuda e que você também ajude alguém que você conhece que está passando por isso, seja um amigo, seja um irmão, seja um irmão de sangue, né? Seja um irmão na fé, seja qualquer pessoa que esteja passando, independente da sua religião, independente da sua denominação. O que nós queremos é que as pessoas sejam ajudadas, que elas possam sair desse ciclo de relacionamento abusivo
e passe a viver uma vida mais tranquila, mais equilibrada e futuramente possa verdadeiramente experimentar, certo? Uma vida feliz e livre desse tipo de relacionamento tão tóxico, tão abusivo. Então, esse é o nosso conselho. E se você gostou do nosso vídeo, divulgue. Se você gosta desse assunto, acompanhe os nossos vídeos no nosso canal. Divulgue, né? Comente aqui se você passa por esse tipo de relacionamento. Diga o que você acha. Não tenha medo, porque nós aqui estamos para ajudar, tá certo? Então, nós ficamos por aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo.